Muito boa noite a todos aqui presentes, os internautas. Hoje vamos, eu e Vicente Cardoso, fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai o vosso Pai e a vossa Mãe. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19, São Lucas, capítulo 18, versículo 20, São Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrai a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los da necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los da solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais íntimos aposentos da casa para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre ele os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos velhos e fracos serem servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias que estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o de que tinham necessidade? Não é somente estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições.
algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará, que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os inimigos, quanto esta obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos ou é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta da caridade se une à ingratidão. Iniciando agora os nossos estudos, Vicente Cardoso. Obrigado. Nós agradecemos ao Adriano pela leitura e vamos fazer aqui uma dissertação sobre essa passagem. Depois o Adriano deverá também complementar as nossas observações. Esse tema é um tema tão importante, tanto quanto os demais temas tratados aqui nesta casa. É um tema que, na verdade, deveria ser mais bem trabalhado, porque uma das problemáticas maiores em que nós vivemos hoje, na sociedade, é justamente o que está aqui: honrai vosso pai e vossa mãe. Será que nós estamos realmente honrando os nossos pais? Talvez não estamos fazendo, talvez por uma questão de ignorância, talvez não sabemos o que quer dizer honrar. E hoje, observando a sociedade desarvorada, sem direção, nós estamos assim, meus amigos. Nós estamos parecendo um bando de pessoas num campo enorme, aberto, correndo aleatoriamente, sem direção, porque nós estamos vivendo um momento de uma completa convulsão social. Os valores estão completamente invertidos. E nesses valores invertidos, nós acabamos fazendo muitas coisas erradas. Foi por isso que Moisés, lá nos 10 mandamentos, ele fez questão de colocar essa frase: honrai vosso pai, vossa mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra. Será que isso é tão simplório assim? Por quê? Para termos uma dilatada vida sobre a terra. É aí que está a moral da questão, de que Moisés, ao colocar isso como regra, certamente naquela época, não havia o respeito aos pais, como até hoje, muitos não respeitam os próprios pais, não honram os pais. Foi por isso que Moisés colocou, sim, lá nos 10 mandamentos, e lá também no Êxodo: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Os nossos pais são os nossos progenitores. Os nossos pais, cada um deles, o pai dá 23 cromossomos, a mãe dá 23 cromossomos, para formar 46 cromossomos. Então, esses 23 cromossomos de um e do outro, formando esses 46 pares de cromossomos, isso é, geneticamente falando, isso é uma questão puramente biológica, puramente material. Mas os pais não dão somente
os cromossomos. Os pais não dão somente o fator hereditário. Os pais têm o dever de deixar que os filhos venham, a prole, os rebentos. E os nossos filhos estão chegando aí hoje e arrebentando. Nossos filhos de hoje estão chegando aí gritando com o pai e com a mãe. Epa, cadê meu quadrado? Olha lá, hein, tem direito. Os filhos de hoje não está fácil, não. Então, os pais talvez não estão muito bem preparados, tanto quanto os filhos também. Porque aqui nos foi concedido amar os pais como nós amamos qualquer outra pessoa, sem diferença alguma. Não é um tratamento que a gente faz assim com a outra pessoa, o cônjuge. O tratamento que se deve dar aos pais, como diz a própria leitura aqui, amar os pais é juntar a eles o quê? O respeito. Respeito. Nossos filhos de hoje não respeitam pai, não. Os filhos de hoje estão gritando com os pais, gritam, não obedecem, não respeitam. O que está acontecendo? Que essa prole, esses rebentos que estão chegando aí, não tem mais pelos pais a abnegação. Os filhos não são abnegados aos pais, não têm respeito, não dão atenção. Quando o pai fica mais ou menos velho e se torna um estorvo, coloca o pai num quartinho ínfimo, um quartinho lá no cantinho, lá bem longe, como se fosse um depósito. Pai ou a mãe para ir no depósito, um quartinho lá, separado do reduto doméstico. Quando não joga no asilo, como tem julgado. Se tornou um estorvo. E você joga no asilo? Você isola do reduto doméstico? Você tem vergonha do pai, da mãe? Você não apresenta seus pais para os amigos? Vai para as festas, para os shoppings, vai por todos os lados? Não leva os pais? Submissão. Pai é pai, mãe é mãe. Os pais podem ser o que forem, fazer o que fizerem, nunca deixarão de ser pai e mãe. E os filhos não veem isso. Os filhos não são submissos aos pais. Os filhos querem mandar nos pais. Eu sei porque a gente vai ficando assim na terceira idade, estou com 70 anos. Os filhos começam a mandar na gente. Ô pai, é assim, ô pai, é assim, ô pai, é assim. De repente você começa a perceber que você está perdendo a liberdade. Que o filho quer impor em você o que ele acha que está certo. Outra coisa, condescendência. Condescendência. É você ceder mesmo. Quer dizer, a vontade dos pais. Não, pai, isso não. Você tem que abrir mão. Os filhos têm que abrir mão para os pais. Outra coisa, caridade. Já que a caridade é justamente a prática do amor, os pais merecem, além do respeito, a abnegação, a atenção, a submissão, a condescendência, a caridade. A piedade. A piedade é comiseração. É você ter um pouco de piedade com os pais. Quando muitos filhos exploram os pais, exploram. Nós estamos vendo aí muitas vezes, os filhos perdem o emprego e o pai está aposentado, o pai é obrigado a fazer tudo pelos filhos. Meus amigos, um pai e uma mãe faz por 10 filhos. E 10 filhos não faz por um pai e uma mãe. Eu posso falar porque eu sou pai e sou avô. Eu faço para 10 filhos, que eu não tenho 10. Mas 10 filhos não faria para mim o que eu faço para 10. A mãe é a mesma coisa.
E a gente passa a perceber que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 229, coloca o seguinte: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. A lei coloca as obrigações de ambos os lados. É dever dos pais educar, criar, amparar os filhos mais novos, mas é dever dos filhos mais velhos amparar os pais na velhice, na doença. Isso. E coloca mais ainda no artigo 230, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. E o pai, quando se torna um estorvo, a gente procura um asilo, procura um lugar aonde possa colocar, porque o papai está dando trabalho demais, a mamãe, nossa mãe, meu Deus, nossos pais velaram por nós a vida toda, nos deram os cromossomos, nos deram a vida, nos criaram, nos educaram, nos deram todo o afeto, todo o carinho, todo o amor, passaram noites inteiras ninando a gente na doença, dando o remédio, dando a dedeira, fez por nós tudo, nos ama. E os filhos depois, quando os pais se tornam esse estorvo, quer dizer, essa coisa chamada assim, meu pai e minha mãe viram uma cruz que eu tenho que carregar. Poxa, quando é que um pai falou que um filho é cruz? É estorvo. E o pai não pode ficar mais velho que fica caduco. Pai, sou quadrado demais. É claro, evidente, meu filho, eu sou de outra geração, eu sou quadrado mesmo. Mas os filhos são estrelas. Costumo falar assim, minha mãe é redonda, meu pai é quadrado, e os filhos é o quê? Estrelas. Isso. Então, a geometria do lar é assim, mãe é redondo, é círculo, o pai é quadrado e os filhos são estrelas. E aqui, ainda no primeiro parágrafo do 230, coloca: os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. A gente joga lá no asilo. Coloca mais ainda: desprezo dos filhos, coloca os seus pais num cômodo à parte, ínfimo cômodo, lá bem distante. Vou receber os amigos, pai, só fica dentro do quarto, viu? Só não sai não, tá? Meus amigos vêm aqui hoje, a gente vai fazer uma festinha aqui, e o pai não é nem sequer apresentado aos amigos, porque o pai é objeto, o pai é estorvo, o pai é vergonha. Não tem vergonha do pai, vergonha da mãe, isso. A minha mãe assim, minha boba, ignorante, não sabe nem conversar, eu não posso nem apresentar para meus amigos, tem vergonha. Mais ainda, quantas vezes os pais velaram os seus filhos durante a noite toda, e hoje os filhos não querem velar os pais na doença, lá, dentro do lar, coloca 1, 2, 3, 4, 5 enfermeiros para tomar conta do pai e da mãe. Isso quando pode, né? Porque eu conheço família aí que são 5 enfermeiros. Deve ficar numa nota. Deve ficar nos 10, 12 mil reais por mês. Tem que ter dinheiro. Para não tocar na mãe ou no pai. Pagam. Não é? Tudo bem. Eu só vou falar uma coisa que eu vou passar para o Adriano. Os filhos ingratos responderão pelos maus tratos. Porque no livro Astronautas do Além, de José Herculano Pires, tem uma mensagem de Emmanuel. Quando eu falo Emmanuel é um espírito mentor de todo o movimento espírita brasileiro. E Emmanuel coloca
que aqueles filhos que pisam nos pais, pisoteiam os pais, que maltratam os pais, que não tem honra, não tem piedade, não tem amor aos pais, sacrifica os pais, em futuras reencarnações, reencarnarão como filhos de criação, filhos adotivos. Às vezes pergunta assim: quem são os filhos adotivos? Por quê? Porque não tiveram o merecimento de reentrar no seio da mesma família, através dos progenitores, certo? Que com certeza em outras existências foram pisoteados pelos próprios filhos. E nesse reencontrar, novamente pela reencarnação, não são dignos de vir biologicamente, e vêm através de outros pais, certo? E que depois são adotados pelos pais verdadeiros. Está aqui, no livro, chama Astronautas do Além, de José Herculano Pires, quando o Emmanuel coloca para nós essa breve observação. Porque hoje a gente apronta para cima dos pais, isso, e esquece que existe uma reencarnação, existe uma lei de causa e efeito, de que fica tudo por isso mesmo. Não fica não, nada fica por isso mesmo. Cada um de nós terá que fazer o acerto devidamente, com tudo que fizeram com seus próprios pais. Então, meus amigos, vamos honrar os nossos pais, vamos aproveitar o papai, a mamãe. É tão bom, sabe, o pai, a mãe, é tão bom você estar com ele. É ele que nos proporcionou todas aquelas noções de vida em sociedade, são eles que nos ensinou, são eles que nos projetou para a sociedade. Então a eles nós devemos todas as nossas obrigações de carinho, de respeito, de amor com eles. Não façamos com eles objetos, não joguemos no quartinho lá no fundo da casa, não joguemos lá no asilo. Você vai no asilo, você fica bobo de ver a situação de um asilo. Você tem coragem de colocar o seu pai, a sua mãe, para que as pessoas lidam com ele sem carinho, sem atenção? Olha, vamos pensar muito bem, porque Moisés pensou muito bem, desde os 10 mandamentos, e fez questão de colocar: honrarás teu pai, a tua mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra. Por quê? Se eu quero amanhã retornar, certo, aqui pelo fenômeno da reencarnação, eu certamente retornarei no seio da mesma família, a família nuclear e a família extensa, porque nós renascemos sempre no seio da mesma família. Vamos fazer merecedor de renascermos aqui biologicamente, através dos nossos pais, mas vamos aproveitar hoje o ensejo de fazer deles realmente muito mais do que pai, amigo, amigo do peito, amigo do coração, a mãe. Gente, não, o casal separa, certo? Ele arranja outra, ela arranja outro, e os filhos não arranjam outro pai, outra mãe. Portanto, que pai sempre será pai, mãe sempre será mãe, apesar de tudo. Obrigado. Muito boa noite. Vamos agora tentar complementar alguma coisa, depois da fala do Vicente, do estudo dele. Mas eu quero iniciar aqui com uma pequena frase que está no texto que acabamos de ler agora. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Qual mandamento? Honrai pai e mãe.
Primeiramente, nós temos que entender que a punição não vem de Deus. Deus criou as leis que são inderrogáveis. Nem Ele não precisa te pegar e passar por cima das leis que Ele mesmo criou, porque elas são perfeitas. Então, Deus não precisa, nesse sentido, fazer milagres e fazer derrogações de suas leis. O que se faz cumprir nessa não compreensão, nesse não executar o mandamento de honrar pai e mãe, serão nós mesmos em nossas escolhas para futuras encarnações. Kardec, logo também aqui no início, colocou da seguinte forma: honrai a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral, da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar aos pais. Honrar o pai e a mãe é muito mais que obedecer, é muito mais do que caridade, é muito mais do que ajudar, é muito mais do que pagar a eles o tempo que eles ficaram conosco enquanto não tínhamos condições nem de andar, nem de nos limpar nas nossas funções fisiológicas, nem de nos alimentar. Então, são pequenos gestos lá da frente que vêm nos formando. É certo que tem pais que não cumprem com a sua função de educar, de preparar os filhos para a vida, né? Para essa existência, para o crescimento, para a evolução. E Deus também colocou esse mandamento nas costas nossas, de pais, de avó, né? Pai que eu falo de qualquer forma, né? Que seja adotivo, que seja os pais de carne mesmo, carnais, né? Consanguíneos. Então, esses pais, mesmo esses pais que não cumpriram com as suas obrigações de dar o mínimo ao filho, eles têm que ser honrados também, pelo simples fato, como o Vicente falou, e está aqui na nossa leitura, de ter colocado, nos dado a oportunidade de vivenciar mais uma vez no plano físico. Se não fosse eles, independente das situações que eles enfrentaram e deixaram de enfrentar, não estaríamos aqui hoje. E não cabe a nós filhos ou qualquer outra parentela julgá-los pelo que fizeram. O que nos cabe é auxiliá-los, honrá-los na velhice. Por que isso? Não se sabe. O Vicente abordou um pedacinho ali do texto, falando sobre estamos sempre voltando na mesma família, a estendida, que é espiritual, e a consanguínea, dentro de uma mesma, os mesmos espíritos sempre encarnando na mesma consanguinidade, né? O mesmo tipo, ali dentro, família mesmo, terrena. E dentro dessa reencarnações, não sabemos como fomos na encarnação passada, com aqueles que hoje podem ser os nossos pais. Então, podemos estar, aqueles que não receberam a educação e o amor, a afetividade, o carinho dos pais, pode estar recebendo o que provocou em outra encarnação. É um jeito mais fácil de a gente poder observar, né? A doutrina espírita, ela coloca essa sutileza que clareia para a gente tudo que a gente faz, tudo que nós plantamos, nós colhemos, inclusive a forma que tratamos
Honramos ou deixamos de honrar os nossos pais? Vou abordar agora uma parte que dói um pouco. Nossa geração, que estamos aqui presentes, internautas, temos muita culpa desses que o Vicente falou que são hoje, e está aí claramente, né, na sociedade, uma geração difícil de ser educada, difícil de honrar o pai e a mãe. Se bem que lá na antiguidade também tínhamos esses problemas. Mas agora, os filhos hoje em dia, eles respeitam menos o pai, respeitam menos a mãe, respeitam menos os mais velhos. Eu tenho um raciocínio comigo, isso é coisa minha, até hoje não vi nada disso na doutrina. Nós que já estamos encarnados há mais tempo, somos um espírito que ficou menos tempo encarnado que aquele que está, melhor, um espírito ficou menos tempo na espiritualidade do que aquele que está nascendo agora. Ele ficou um pouquinho mais na espiritualidade. Se a gente for analisar por esse lado, para poder entender, aquele espírito que está nascendo hoje, ele pode ser um espírito mais velho do que a gente. Na maioria das vezes porque na próxima vez que nós vamos encarnar, nós seremos mais velhos do que alguns aqui estão. Estou generalizando para poder ter um raciocínio. Então, com esse raciocínio, esses jovens, os que estão nascendo agora, eles vêm com um conhecimento um pouco mais avançado, com certeza. Antigamente, abrir um parênteses aqui, nós demorávamos em torno de 7 dias, uma semana, para abrir o olho. Abrir o olho, depois que nascia. Hoje os meninos já nascem com o olho aberto. Não tem notícia mais dos meninos nascerem com o olho fechado. Então aí já está um fato de evolução física, né? E várias outras coisas, se a gente for analisar, é totalmente diferente da nossa geração. Então esse conflito que vem dessa geração que vem com mais conhecimento, com mais preparação, que é mais desafiadora, né? Porque a gente vai vendo o desafio dela a partir do momento que você vê uma criança hoje conversando com um adulto, coisa que na idade dela eu não me via fazendo isso. Então ali está um conflito. Cabe aos pais consertar esse conflito, moldar esse jovem que está vindo. Porque é o seguinte, se está reencarnando, é porque precisa de evoluir, senão não estava encarnando agora. Então todos que nós encarnamos, e esses que estão encarnando agora, estamos aqui para poder evoluir. É aqui que nós vamos aprender a amar, principalmente no seio familiar, onde estão os maiores desafios nossos. Normalmente temos problemas em encarnações anteriores com aqueles que estamos encarnados agora. E isso, por mais que a gente desencarne, vai para o mundo espiritual, nós levamos essa ânsia de vingança junto com a gente. E essa ânsia de vingança nasce com a gente também, latente. Ela não vem porque a gente sabendo, eu tenho que vingar com aquele ali. Não. É uma coisa, dá o problema, dá aquela, como se diz, aquela liga, né, de vingança. Ali a gente tem que resolver. É tão, como se diz, a lei de Deus é tão sábia, é perfeita, que na hora que a gente vê que tem um conflito ali de uma mãe com o filho, ou então com qualquer outro parente, ou então com um amigo, é naquele lugar, é naquela pessoa que nós temos que trabalhar.
tivemos um conflito ali, em existências anteriores. E estamos sendo oportunizados para poder pegar e acalmar aquele conflito. Um dos dois vai ter que utilizar da inteligência para poder pegar e resolver a situação. Senão vai ficar nessa coisa de encarna, desencarna, um vingando o outro do resto da vida. Resto da vida? É. Resto das existências. Então um ou outro vai ter que abrir mão, começar a trabalhar essa parte desse aprendizado para poder educar. A nossa geração, que falamos tanto o respeito que tivemos aos nossos pais, aos nossos avós, é a geração que está deixando de cumprir essa função com os filhos. Os filhos hoje são difíceis? São, muito. E isso requer mais trabalho, suor na camisa nosso, para poder cuidar deles. O que nós estamos fazendo? Transferimos a educação para escola. Escola da cultura e conhecimento. Educação em casa, no berço. Eu sou apaixonado pelo tema família, honrar pai e mãe. Sempre quando eu posso nos estudos eu falo um pouquinho, porque a família é a base da sociedade. Hoje, os pequenos que estão querendo mandar na gente, vai estar mandando no mundo amanhã. Eles têm que ser preparados para isso. E estamos falhando. Vamos ter que acertar as contas alguma hora. Com Deus, com nossa consciência. Então, vamos fazer com que o nosso amor e essa educação que nós falamos que tivemos lá na frente, mostrar aos filhos de hoje, aos netos de hoje, ensinar a como portar perante uma pessoa de fora, uma visita, uma pessoa mais velha, um deficiente físico. Muitos têm essa consciência, nascem já com essa consciência. Crianças de hoje, a gente vê um respeito fora do comum em algumas, mas praticamente é exceção. Praticamente é exceção. Antigamente, realmente tínhamos um pouco mais de respeito, sim, mas exatamente porque desde o início, aquela criança, todos nós aqui, éramos ensinados dentro dos preceitos cristãos, dentro da catequese, né, que tinha lá no bairro, nas instruções dos evangelhos, ali aprendendo os mandamentos, ali a gente aprendia a honrar pai e mãe, não só o pai e a mãe, mas respeitar também os outros. Hoje nós não estamos tendo nem jovens que procuram o estudo cristão. Mas eles não vão procurar mesmo. Não vão, não. Isso é uma coisa que tem que vir da família. É ensinado pelos pais, é ensinado pelos avós, tios. Então, temos culpa, sim, mas não dá tempo ainda de corrigi-los. Dá tempo de nos corrigir, que essa falha antes dele é nossa. Antes dos que estão vindo hoje, é nossa. Estamos falhando ali na criação. É tão importante a nossa criação, é tão importante esse amor que nós temos que dar aos filhos, que a lei, os 10 mandamentos, está lá: honrar pai e mãe. Com isso eu termino
a minha parte no estudo. Vicente, boa noite a vocês todos. Muito obrigado.